Fala galera, beleza? Hoje eu parei para gravar uma videoaula para vocês, né? Ensinando como faz a alocação das peças no banheiro, certo? E também ajudar um pouquinho no traçado aí para quem ainda está com dúvida. Vocês acabaram de chegar aí ao último projeto do programa Trainee e acredito que está bem curiosos aí, né? Pela complexidade do projeto. Então vamos lá, né? Para iniciar, é importante a gente ter aquela linha auxiliar logo atrás da parede com 3 centímetros de distância, certo? E para fazer isso, a gente usa o comando line. Desenha aí atrás, né, dos aparelhos, dos equipamentos que vão ser abastecidos, né, por água fria, água pluvial, água quente. E logo em seguida a gente aplica aí um offset ou move, tanto faz, para a gente mover essa linha aproximadamente aí os exatos 3 centímetros, certo? Tanto em cima quanto embaixo. Beleza? Quem quiser vir aqui dar um fillet também pode ajudar. Então, a noção exata aí de mais ou menos onde devem passar os nossos ramais, sejam eles de água fria, água quente, água pluvial. Só vão passar aí? Nem sempre. Se for necessário for, eles podem passar um pouco ao fundo também. Fazem uma curva, enfim, vocês podem utilizar joelhos. Isso aqui a gente vai ver como é que vai funcionar. O que interessa aqui é que logo em seguida à linha auxiliar a gente tem que fazer a marcação dos eixos. Então vamos lá, né? A gente tem que marcar primeiro aqui o eixo do chuveiro. Marcamos também o eixo da bacia sanitária. Enfim, quem fez bem aí esgoto vai se lembrar como é que funciona isso aqui. A única diferença aqui do projeto de esgoto é que a gente vai trabalhar muito em isométrico, né? A maior parte do projeto vai ser isométrico. E também a gente vai ter um número de peças aí um pouco maior, né? Acredito que ao longo do projeto vocês vão se familiarizar melhor, então vão conseguir levar numa boa esses problemas aí que se depararem. Então vamos lá, né? O que seria um próximo passo aqui seria a alocação de colunas, certo? Da área onde vão ser alocadas as colunas. No manual vocês vão perceber que eles indicam que as colunas preferencialmente fiquem próximas, né, umas às outras e de preferência dentro da área do box do banheiro, no caso do banheiro. Devido à quantidade também que para o arquiteto, né, melhor que você esconda mais essas peças, né, que elas não fiquem tão expostas. Então, a maioria deles prefere que alocamos as peças dentro do banheiro, né, as peças de registro. Mas vamos lá, o que a gente vai precisar no projeto? Antes de alocar as colunas, se vocês quiserem já definir mais ou menos onde vão ficar os eixos dos registros de pressão do chuveiro, vocês também podem determinar logo, né? Lembrando que à direita de quem vê fica o registro de água fria e à esquerda de quem vê fica o registro de água quente. Cada um a 10 centímetros de distância do eixo principal, né? Do eixo do chuveiro. Então a gente vai marcando aí para facilitar. Vou aqui marcar os meus eixos de registro. Fazer aqui água fria, água quente. Na pia também vai ser necessário deixar para um lado o eixo do registro do ponto de utilização, perdão, porque na pia no lavatório não vai registro, tanto da água quente quanto da água fria. Então vamos marcar também a esquerda de quem vê água quente, a direita de quem vê água fria. E no caso aqui a gente não vai precisar mais do eixo, só no chuveiro, tá ok?
Bem, na bacia sanitária, todo mundo já deve ter aprendido aí na FTP, que vai ser necessário um ponto de utilização, para a água pluvial, que vai abastecer a caixa de descarga, e outro para a ducha higiênica, que pode ser colocado a ponto 30. Mais uma vez, o eixo da bacia em si não vai ser necessário. Então vamos indicar aqui quem é água pluvial e quem é água fria. Certo. O que acontece agora? Agora a gente já pode alocar os nossos pontos aí para definir onde a gente vai colocar essas colunas, né? Como vocês viram, como eu falei um pouquinho antes, muita gente prefere colocar eles à direita, né, ou à esquerda, a depender de onde ficar o canto do chuveiro. Mas a gente tem outras opções também, que são muito utilizadas. Por exemplo, o registro de água fria, a coluna de água fria, ela ficar ao lado direito do primeiro ponto de utilização, que no caso seria o registro de água fria do chuveiro. Ou seja, vamos simular aqui, mais ou menos aí afastado uns 30 centímetros do chuveiro. De água quente do mesmo jeito. É uma opção que também é muito utilizada e vocês vão entender por quê. Com essa forma de disposição a gente evita o excesso de curvas de transposição. Vocês já devem ter se familiarizado aí olhando algumas imagens de projetos ou vendo alguns membros executarem projetos na empresa, nossa sede. Então, beleza. Vamos marcar aqui o que seria o ponto onde eu devo colocar minha coluna de água fria e a minha coluna de água quente. Certo, então vamos marcar aqui um círculozinho para a gente saber onde é que fica cada um aqui. Muito grande. Certo, vou botar aí uns 0,02 mais ou menos. Esses pontos aqui abrigarão as minhas colunas. Então vamos nessa aí. Certo. E o ponto de água pluvial. O ponto de água pluvial, ele pode ficar acima do ponto de abastecimento. No caso aqui só tem um ponto de abastecimento de utilização de água pluvial, então vou indicar ele ali. Certo? Mas vocês vão ver que para esse ponto vai ser necessário um trabalhozinho com joelhos para poder driblar as tubulações que vão passar aqui de água quente e água fria. Beleza? Então tá aí. Deu uma geral aqui para vocês poderem visualizar, para que vocês possam visualizar melhor inicialmente como fica com a linha auxiliar e os pontos marcados para abastecimento. Então vamos nessa, né? A gente vai ligar o nosso leite de água fria e desenhar o nosso traçado de água fria, só a parte da planta baixa. Me interessa apenas ligar os pontos, uma linha entre cada ponto de utilização. Do mesmo jeito vai funcionar para água quente. Venho, seleciono meu layer e marco o meu traçado em planta baixa. Aqui não tem nada, então a gente pode seguir direto para o lavatório. Então a gente depois disso apaga a linha auxiliar. Prontinho. Beleza. Aparentemente não falta mais nada. Agora chegou a hora da gente partir para a nossa vista isométrica. Eu vou colocar aqui de uma forma que eu consiga uma visão frontal, né, assim, mais com a melhor visão
de todo traçado. Então vou selecionar aqui no cubo. Para quem ainda não sabe, né, é importante selecionar uma área se você quiser manter o foco da visão do AutoCAD sobre ela quando você girar o cubo ou posicionar em outra visualização. Então agora a gente já pode prosseguir. Pois bem, para o traçado isométrico é importante ficar ligado nas alturas, né? A gente tem uma altura definida para água quente, a gente tem a altura convencional definida para água fria também. Então a gente vai primeiro logo colocar água quente na parte de cima. Como é que eu faço? Eu vou selecionar toda a minha parte de traçado da planta baixa, que eu fiz em planta baixa. Vou marcar só o horizontal primeiro e eu vou elevar ele a determinada altura. No caso da tubulação de água quente, 0,70, que nada mais quer dizer do que ficar 10 centímetros acima da tubulação de água fria. Então, agora a gente vai marcar o nosso traçado horizontal água fria e subir ele 0,60. Certo. Então tá faltando também, eu já tenho meu ponto aqui de utilização, mas eu preciso também de um ponto para o registro de água pluvial. Então vou colocar aqui mais ou menos ponto 2. Ele está aqui em cima. E agora também chegou a hora de elevar os demais pontos, né, de utilização, ou pontos onde ficam peças importantes como os registros. Então vamos elevar esses pontos. Bem, primeiro vou elevar aqui logo o meu registro de água pluvial. Assim como os demais registros, eles têm alturas determinadas, de acordo com a elevação dessa tubulação horizontal, como vocês acabaram de ver. No caso de água pluvial, é ele o que fica mais embaixo, mais abaixo. 1,7. Meu registro de água quente vai ficar 1,9. Meu registro de água fria a 1,8. Certo. Agora a gente vai levar outros pontos. Como vocês podem observar, todas essas medidas vão se encontrar em uma tabela na página 34 ou 35 do manual de água fria, água quente e águas pluviais. Na pia, vocês vão observar que o ponto de utilização deve ficar 0,60 por padrão. Muitas vezes, esses pontos eles vão ficar abaixo da bancada. E como é que se liga esse ponto de utilização à pia? Com uma mangueirinha chamada engate, que já vem com a pia, né? Quando o cliente compra o lavatório, ele já vem com esse engate, ele já só vai rosquear o engate no ponto de utilização. Então, para o ponto de utilização de água quente também vale os mesmos 60 centímetros de altura. Registros, vocês também vão conferir que os registros de pressão vão ficar na altura de 1,10, bem como o outro registro também de pressão ficará a 1,10. Aqui não há uma diferença de altura, certo? Porque aqui tem um ponto de utilização, ou seja, ele tem que estar realmente na mesma altura. E agora a gente pode também subir o eixo. Subir o eixo do chuveiro. O eixo do chuveiro, segundo a tabela, segundo a convenção, fica 2,10, certo? Isso para chuveiros ou ducha simples, geralmente vai valer esse valor aqui. E agora chega o momento da gente marcar o nosso traçado isométrico. Antes disso, já ia me esquecendo, é preciso subir também esses pequenos pontos de utilização da ducha higiênica a 0,2 de altura e do ponto de abastecimento da minha caixa de descarga também a 0,2, certo? Segundo o próprio manual. E agora sim,
vamos partir para o nosso traçado isométrico. Eu vou deixar a água pluvial para o final, para que vocês possam entender que aqui há um pequeno problema, não tem uma peça que transpasse os dois ramais ao mesmo tempo. Ou seja, só tem uma peça que vocês vão verificar em alguns momentos aqui que transpassa apenas um ramal, certo? E não será nesse caso, já que aqui ela vai se deparar com dois. Então vamos seguir nossa viagem. Vou fazer logo de água quente. Eu vou ligar meu ramal horizontal, meu ponto de utilização no lavatório, e vou ligar meu registro para não haver dúvidas se chocar com alguma outra linha e para você não ter problemas, né, de diferença de desenho. Vocês vão utilizando o cubo, marca algumas linhas, alguns desenhos e vão girando para sempre buscar a melhor posição para traçar essas linhas, certo? A gente pode alterar aqui para água fria e realizar esse traçado. Aqui mesmo problema, mais uma vez a gente gira o cubo quantas vezes precisar para garantir o melhor desenho, certo? Aqui falta apenas esse ponto de utilização, então tá tudo ok por enquanto, né? Falta ainda acrescentar aqui a diferença até o pé esquerdo. Se eu estou em 80, falta 10. Se eu estou em 90, falta 1 metro. Então a gente já está bem evoluído aqui no nosso traçado. Poderia ligar meu eixo aqui com o ramal, mas vocês percebem que não é a melhor opção por enquanto. Então aqui eu preciso primeiro definir o que vai depois do meu registro de pressão, dos dois registros de pressão. Bem, primeiro eu vou colocar aqui um espaço suficiente para contemplar tanto a altura do registro, como uma luva que vai sobre ele, vocês vão ver isso daqui a pouco, e um joelho que vai fazer a diferença entre o eixo do chuveiro e o eixo do registro de pressão. Então vou colocar aqui ponto 10, é o que a gente geralmente usa. E para quem se lembra, quanto eu afastei o meu eixo do registro do eixo do chuveiro, ponto 10 também. E aqui eu posso agora sim ligar ao meu chuveiro, ao eixo do meu chuveiro. Pronto. Logo após o meu registro de pressão de água fria, eu também vou usar traçado em água quente. Por quê? Porque eu vou utilizar peças da linha Aquaterm, né, da Tigre, que nada mais é do que o CPVC, né, um material mais resistente a altas temperaturas da água. Ou seja, ele vai ser o indicado para caso a mistura volte não afetar tanto a tubulação. O máximo que ela vai fazer é parar no meu registro. Então eu vou ter aqui os mesmos ponto 10 e está feita a minha interligação entre água fria e água quente, apenas no traçado isométrico. Para a água pluvial, eu vou ter que ter uma boa noção aqui de onde o meu eixo vai se encontrar, no caso, e vou tentar fazer com que ele não se encontre com água quente e água fria. Então eu vou descer ele a partir do registro, que está 1.7, eu vou descer ele 0,91.
e ele vai alcançar mais ou menos os 80 de altura. Sabendo que ele se encontra a 3 centímetros da parede, que a parede tem mais ou menos 15 centímetros, eu vou afastar para trás essa minha tubulação, esse meu traçado, mais ou menos 6 centímetros, seja o suficiente. E vou descer o restante até a altura mais ou menos ali do meu ponto de utilização, que está a ponto 2. Se eu estou a 80 e ali está a ponto 2, falta apenas 60 centímetros. E agora eu já posso ligar a esse ponto de utilização. Está feito o meu traçado isométrico, certo? Agora sim, agora a gente vai partir para uma parte bem importante aí do projeto, né, que é a alocação de peças. Mais uma vez, a gente está trabalhando com uma ferramenta nova, que muitos já tiveram a oportunidade de trabalhar no projeto de esgoto, mas agora vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter uma quantidade de peças maior, como eu avisei no início do vídeo, e vai precisar o máximo de atenção possível. Qual o primeiro passo na alocação de peças em água fria? Alocar os registros. Os registros eles vão estar pelo fabricante DOCOL, onde a gente vai poder encontrar registros de metal. E por que a gente vai dar preferência para usar registros de metal? Bem, eles são mais resistentes e trazem maior segurança para o cliente, né? Existem registros de PVC que dispensam o uso de adaptadores, mas em projetos mais sofisticados a gente evita utilizar. Então, no projeto fictício de vocês, a gente está exigindo aí que sejam utilizados registros metálicos. E é nessa linha e nesse fabricante que vão estar os seus registros. Tem o meu traçado, mas eu preciso conferir na minha planilha se e qual deve ser o diâmetro tanto da coluna como dos ramais que eu devo utilizar. A gente se lembra aí aqui na SPP, avisei a vocês que era necessária atenção com a questão do diâmetro da tubulação de água quente, pois o CPVC, como vocês podem ver aqui, ele tem diâmetros diferentes, né, da tubulação normal de PVC liso. Ou seja, aqui vocês vão encontrar 15, 22, 28, 35 e por aí vai. Esses serão os diâmetros nominais das peças das tubulações de CPVC. Tubulação mais resistente a altas temperaturas. Então, com atenção nas informações da planilha, a gente vai alocar os nossos registros. O equivalente a 20 mm ou 22 mm vai ser esse registro de meia polegada, que é a medida para peças roscáveis. Então, o primeiro passo, a gente vai entrar aqui em conexões, procurar os registros de gaveta, pode ser tanto esse quanto esse. O registro de pressão é jet 30, então é uma boca um pouco maior, mas eu vou dar preferência por usar logo esse jet 30. Ele vai baixar a peça, caso você não tenha no arquivo. Pode demorar um pouco aí, dependendo de sua conexão com a internet. E logo em seguida deverá aparecer a tela com a vista, certo? Então lembrando que você está vendo essa peça, você escolhe essa vista por planta baixa. Então a gente vai escolher essa vista aqui. Ao posicionar, a gente vai definir o eixo de rotação.
Vou precisar de mais um aqui para água quente. E outra para água pluvial. Detalhe que faltou terminar aqui o meu traçado isométrico da água pluvial. Então vou voltar aqui, meu lei já está selecionado em AP. E vou terminar. Tá aqui 1.7, falta 1.2. Então pronto, já tenho o suficiente. Aparentemente ficou um pouquinho mais alto, eu vou refazer aqui. Conferir primeiro para ver se ele está realmente a 1.7. Tá ok. E vou colocar quanto falta aqui para 2,90. 1.2 mesmo. Aí é uma questão de diferença só de vista, que um está mais próximo e está mais distante. Mas estão todos na mesma altura. Então, pois bem, coloquei meus registros de gaveta. Agora eu vou colocar os meus registros de pressão. Muita atenção para os registros de pressão, pois eles possuem um sentido certo. Se vocês analisarem, a peça é diferente em cima e embaixo, ao contrário do registro de gaveta. E por que isso? Porque existe uma direção onde esse registro vai exercer a pressão de subida da água. Ou seja, essa parte menor, ela vai ser direcionada para cima. Então vocês podem perceber que há uma pequena diferença, né? Uma parte menor, né? Uma circunferência menor do lado direito, do lado esquerdo uma circunferência maior. A parte que tem que ficar virada para cima é a parte menor. Ele tem que ficar dessa forma, como vocês podem ver. Posiciono, coloquei ele no eixo de rotação definido. E a gente agora já tem os nossos registros devidamente alocados. Todos os registros estão aqui. Então é uma boa hora para salvar o seu arquivo. Questão de segurança. Agora é chegada a hora de colocar os adaptadores dos registros de gaveta. E no caso dos registros de pressão, adaptadores ou conectores e luvas. Beleza? Então, vamos colocar esses adaptadores. É importante você saber que você está trabalhando aqui com meia polegada e pode utilizar as peças de 20 mm em água fria saudável. Então a gente vai clicar em continuar, clicar no registro, definir a direção que a gente quer incluir a peça, selecionar a linha que a gente quer incluir essa peça, no meu caso aqui água fria saudável. E vou selecionar essa peça, esse adaptador soldável com uma bolsa roscável, ou seja, o lado soldável dele é 20 mm o diâmetro e o lado roscável, seu diâmetro é de meia polegada. O lado que deve ficar para dentro do registro é o lado menor, ou seja, a gente vai apertar próximo uma vez. A gente vai dar esse, que a gente não vai prosseguir agora, e já vai colocar o outro adaptador. Água fria saudável, desce um pouquinho para ele reconhecer as demais peças e volta em sugeridos e você encontra ele de novo. Mais uma vez, atenção para a posição do adaptador, a parte menor para dentro. Colocado, vamos para o próximo. No caso da tubulação de água quente, muda um pouco. A gente tem que estar muito bem ligado que todas as suas peças, todas as suas conexões vão ser em CPVC. Ou seja, há uma grande diferença aí. Quando eu clicar sobre continuar e determinar uma direção para a alocação da minha peça, eu vou apertar C, conexão normalmente, e vou em Aquaterm. Aqui eu vou poder ver que ele vai me dar duas opções, uma tubulação de 15 mm, uma tubulação de 22 mm. Para garantir a vocês uma facilidade no cálculo de perda de carga lá na frente, eu vou sugerir que vocês já usem
22 milímetros com meia polegada. Nesse caso aqui vocês não vão nem precisar girar, pois ele já está se instalando na posição correta. Vamos fazer a mesma coisa embaixo. Vocês percebem que o lado menor está para baixo, já está para dentro do registro. E do outro lado vocês também vão colocar um conector de meia polegada para 22 milímetros. Vocês vão perceber que o lado menor também ficou para dentro do registro. E é isso. Se alguém quiser corrigir, mais ou menos, perceber que esta peça está sobre, né, na sua visão, está sobre o registro, você vem aqui com o botão direito, vai em Draw Order e manda ele para baixo do registro. Se vocês afastarem, vocês já vão perceber que mudou um pouquinho a visão. Então vamos aqui para o de água pluvial, mesma coisa, ele também vai ser soldável. Então posso ir em água fria soldável, porque eu uso as mesmas peças de água fria soldável, eu uso em água pluvial, diferente, né, do que acontece em água quente. Eu uso as mesmas peças de água fria. Aperta conexão. Próximo. E agora eu vou para os meus registros de pressão. Os meus registros de pressão, muita atenção aqui. Abaixo deles é que eu vou colocar o adaptador. Do mesmo jeito, eu preciso colocar a parte menor para dentro. No caso de água quente, eu vou utilizar o conector. Sempre salvem seu arquivo. Nunca se esqueçam dessa dica. No meu caso aqui, agora eu estou em água quente, vou utilizar a linha Aquaterm da Tigre para selecionar o conector. Ele já se posicionou na posição correta. Em cima do meu registro de pressão, eu vou colocar uma luva. Eu vou colocar essa luva tanto no registro de pressão que vem de água fria, quanto no registro de pressão de água quente. Eu vou colocar a peça da Aquaterm e vai ser a minha luva. No caso, eu também vou escolher aqui a luva de 22, né? Minha polegada para 22, tanto lá quanto no meu registro de água fria. Então já tenho agora tudo certinho como deve ser, como devem ser as peças que ficam próximas aos meus registros, né, conectadas a eles. Então agora sim, eu já posso começar para valer a minha alocação de peças. Eu vou começar por água fria soldável, é importante selecionar e verificar sempre o fabricante, a linha e o diâmetro que se encontra ali na aba conteúdo, para não haver erro. Vou continuar a partir do meu conector, do meu adaptador, e vou fazer todo o meu traçado agora. Percebam que se a projeção se mantiver no traçado auxiliar, eu posso clicar que ele vai gerar a peça automaticamente. No caso aqui, o meu joelho. Bem, aqui eu preciso colocar um T, então é melhor eu usar a opção C, Enter, e aloco o meu T. Verifico se o T está correto, né? Se está no diâmetro adequado. Escolho, rotaciono. Caso fique para baixo, eu rotaciono de novo 180. E se eu quiser aqui, eu já posso ligar ao meu outro adaptador que está abaixo do registro de pressão.
Para isso eu vou utilizar a opção selecionar ali no prompt de comando, ou ele no atalho, Enter, e clico no meu conector. E está feito. Agora já estão devidamente conectados. Partindo do meu T, acabei de clicar em continuar, cliquei sobre o T, eu posso dar continuidade sim à minha alocação de peças. Vocês perceberem, mais uma vez o traçado ficou verde, então eu posso seguir minha viagem. Clico em C, escolho um T, pois agora eu vou também ter que direcionar para baixo. Se eu clicar em 90, T já foi, agora não vou. E eu vou seguir meu caminho aqui. Chegando aqui embaixo eu já estou no ponto de utilização, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar um joelho, mas esse joelho não é qualquer joelho, é um joelho com a sua outra saída roscável. Então vai ser esse joelho aqui, 90, soldável, mista, bolsa mista, tanto soldável quanto roscável. E o lado roscável é o lado que deve ficar na direção do ponto de utilização, ou seja, o meu aqui já está correto. Se vocês perceberem, há uma diferença clara entre o desenho da parte soldável e da parte roscável. Então é esse lado que deve ficar virado para o ponto de utilização. Salvo mais uma vez e dou sequência ao meu trabalho. Mais uma vez, joelho com saída roscável. E aqui eu posso completar a minha coluna. Percebam que o sentido do fluxo está para cima, enquanto deve estar para baixo. Vou em reverter direção, clico sobre ele e dou Enter, que ele vai se ajustar perfeitamente. Agora eu vou fazer o meu traçado, minha alocação de peças de água quente. Vou selecionar ali a Aquaterm, 22 mm. E vou agora também prosseguir a minha viagem com tubulação de água quente. Se não tiver legal a posição ali, para não se confundir com outra tubulação, eu vou girar minha vista e vou dar continuidade. Percebam que aqui ficou verde, mas eu não quero um joelho ali, eu quero um T. Então vou voltar aqui para fazer certo. Quando eu chegar ali embaixo, eu tenho que parar, ver se a projeção está em verde e colocar o meu T. Põe próximo, se ele cair na posição errada, se precisar rotacionar, 90. Aqui antes disso eu tenho que colocar um joelho normal, 90, se não der certo 180. E agora eu vou ligar também com essa peça, com esse conector. Vocês perceberam que ele fez a ligação corretamente aí. E vou dar continuidade à minha tubulação de água quente. Aqui eu vou precisar descer. Se ele não descer por completo, eu vou usar um joelho aqui, descer 90. Eu vou colocar aqui também um joelho com saída roscável. Vou conferir aqui, tem 22 mm para 3/4, só que eu vou precisar, para os lavatórios, para as peças de engate, eu vou sempre precisar de uma saída com meia polegada, então eu tenho que procurar esse joelho. Então vocês veem que ele está aqui embaixo. Caiu para trás, rotaciono 180 e agora já está em posição correta. O que me falta fazer agora? Concluir aqui a minha coluna.
de água quente. A posição do fluxo também vai estar errada. Então vou reverter. Eu vou deixar para o final aquela parte do chuveiro. Vou fazer logo a minha coluna de água pluvial. Percebo que ela está indo em cor azul, mas a gente vai terminar a tubulação para depois colocar no layer correto. Tudo de uma vez. Vou fazer logo a parte de cima da coluna. Receba a direção, revertam ela. E aqui embaixo, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que colocar 2 joelhos. Se a tubulação não, se a projeção não acompanhar o traçado, é o jeito de a gente colocar na mão. Venho aqui mais uma vez e percebam que há um ponto aqui. Perdão, vou refazer para que vocês vejam claramente que há um ponto onde minha tubulação se diferencia da distância da parede em relação às outras tubulações. Então eu preciso ir até esse ponto e colocar minha outra peça aqui. Ou seja, eu vou precisar usar um joelho comum aqui no fundo e uma luva com a bolsa, com a saída também roscável para o encaixe do engate. Então vou descer até aqui e alocar um joelho comum. Depois de alocar esse joelho comum, perdão, deixa eu rotacionar ele 90, ele já tinha caído na posição certa. Esse aqui ruim de visualizar, gire a sua vista. Agora vai entrar aqui uma luva com a saída roscável. 20 mm para 1,5, essa aqui. Ela não está no lado certo, como eu falei para vocês, existe um lado correto para colocar a peça. E está feito a minha alocação de peças de água pluvial. O que eu faço antes de sair daqui? Eu vou colocá-las no layer correto, que é o layer verde. Pronto, está aí em água pluvial, corretamente. E agora, o que eu vou fazer aqui? Alguns gostam de utilizar um misturador aqui nessa região. O misturador é uma peça que já facilita a subida, né? A pressão da água ela é favorecida por essa peça. Mas aqui eu vou usar o T, que é a forma mais simples, caso vocês não consigam realizar corretamente essa alocação do misturador. Quem quiser testar, ele é encaixado também depois do joelho, de água quente aqui em cima. Então fica à vontade aí, caso dê certo, né? Caso encaixe perfeitamente aqui no eixo. Caso contrário, façam com T, um T simples mesmo. Escolher, rotacionar 90, rotacionar 180. E do outro lado a mesma coisa, a gente também vai subir aqui, colocar o joelho e fazer essa ligação com selecionar, né? Selecionando para conectar joelho com T. E lá em cima o que vai entrar? Vai entrar um joelho do mesmo jeito que entrou no lavatório. Um joelho de 22 para meia polegada. Caso não seja esse aqui. 90. E tá feito. Tá feita a minha alocação de peças de um banheiro para água fria, água quente e água pluvial.
Uma dica é que vocês sigam bastante a tabela, pois a tabela está com todas as medidas, seja para cozinha, área de serviço, enfim, outros cômodos. Tá tudo lá explicadinho. Há uma diferença na altura dos registros, quando estão na cozinha, na área de serviço, então prestem bastante atenção nisso. E boa parte das peças, dos equipamentos, tem uma altura definida de seu ponto de utilização, né? Isso é definido ou por norma ou por convenção. Então fiquem atentos aí. E bom trabalho. Obrigado, galera. Quem quiser aí, pode favoritar o vídeo. Grande abraço e vamos jogar duro nesse projeto aí.